dia. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando. É um momento bem delicado e não é para levar na brincadeira. Tô feliz de estar aqui com vocês, tô com saudades. E aí a gente vai, matando a saudade como pode. Inclusive do nosso conteúdo, né? Que eu tenho certeza que vocês também estão morrendo de saudade de literatura. Bom, preciso que vocês peguem o material de vocês. Quem tiver com livro, pega o livro também. Mas eu sei que muitos de vocês deixam o material na escola, né? E como foi meio inesperado, então pode ser que algumas pessoas ainda estejam com o livro lá. Não tem problema, tá? Eu fiz uns slides e com o caderno já é suficiente. Vocês anotem, qualquer dúvida é só falar comigo. E aí nós vamos nos ajustando, tá? É para copiar as coisas do slide, sim. É importante ter no caderno. E fica mais fácil para vocês estudarem também, tá bom? Então vamos começar. Bom, acho que alguns professores já devem ter falado com vocês, mas eu também optei por começar fazendo uma pequena revisão daquilo que a gente já viu até então. Ficamos aí essa semana afastados, né? Então, acho importante que a gente relembre. Claro que vai ser de forma sucinta, mas qualquer dúvida, estamos aí. Então, vamos começar pelo pré-modernismo, o primeiro tópico que vimos. O pré-modernismo, é importante que a gente lembre que ele não é um movimento literário, tá? Ele é um período. Então, é um período que vai acontecer ali no iniciozinho de 1900 até a semana de 22, que é onde a gente conta realmente como grande marco do modernismo, tá? Então, vocês vão perceber que as produções daquela época, elas se enquadram no pré-modernismo, porque elas ainda não são modernistas, elas ainda trazem uma grande memória das escolas anteriores, né? O parnasianismo e o realismo, mas elas já têm novas propostas, ok? E aí, esses autores, né, essas obras pré-modernistas desse período, eles sofreram grandes influências das vanguardas europeias, que também estudamos e também vamos relembrar, né? E tem um forte sincretismo de tendências artísticas, quer dizer, uma grande mistura, tá? De tendências artísticas. Então, é importante que a gente lembre que o pré-modernismo, ele não é só literário, é artístico. Então, nós vamos perceber mudanças na música, nós vamos perceber mudança nas obras de arte, né? Nos quadros, nas esculturas. Então, tudo que é artístico, ele sofre também essa mudança. Ok? Bom, e aí, como característica desse pré-modernismo, nós temos um grande interesse pela realidade nacional, e eu coloquei aqui para vocês como exemplo Os Sertões e Canaã, né? Os Sertões do Euclides da Cunha e Canaã do Graça Aranha. São duas obras importantíssimas, tá? A gente ainda hoje vai falar um pouquinho mais sobre Os Sertões, que é a obra que normalmente aparece mais nos vestibulares e nas provas por aí. Tem uma linguagem simples. O que é uma linguagem simples? A gente acabou de sair do movimento parnasiano, vocês devem lembrar, né? Então, o parnasianismo, ele tinha a ideia da formalidade excessiva. Ele achava que escrever era um processo muito delicado, que as palavras, cada uma tinha o seu lugar, então era como construir um poema para o parnasiano, era como construir uma joia, né? Então, essa linguagem rebuscada, esse apego pela palavra certa, começa, na verdade, a perder forças com o movimento do pré-modernismo, tá? Esse momento, eles começam a perceber que aquela linguagem, ela não atende a todo mundo, eles começam a perceber que aquela linguagem, ela não tem um valor social,
E aí eles começam a buscar, principalmente o Lima Barreto, começam a buscar uma nova forma de escrever. E aí essa nova forma vai ser uma forma mais coloquial, vai se aproximar mais da conversa, né, da fala, e também neologismos. Entra um pouquinho do regionalismo quando assumem palavras, né, gírias típicas de cada localidade. Então, essa linguagem mais simples e mais coloquial, ela começa a surgir, se torna depois uma grande característica do modernismo, mas começa a surgir já no pré-modernismo, com o Lima Barreto, principalmente, tá? E aí o regionalismo, como eu já falei com vocês, é a ideia, né, de mostrar que esse Brasil, ele se junta um pouquinho com a realidade nacional, o interesse da realidade nacional. O que esse Brasil tão grande vive? Como vivem as pessoas que são esquecidas muitas vezes, essas pessoas que vivem marginalizadas? E aí, esse regionalismo, ele faz um estudo mesmo descritivo desses locais, dessas pessoas, de como é a vida, de como são as palavras, de como eles conversam, enfim. Ele se torna muito descritivo, tá? É muito importante que vocês coloquem esse trechinho no caderno de vocês. Está no livro, inclusive. Se alguém tiver aí com o livro, deixa eu dar uma olhadinha aqui na página. Se alguém tiver com o livro aí, é na página 359, numa caixinha rosa. Tá lá no iniciozinho. Ok? Quem preferir, se tiver com o livro em casa, preferir grifar no livro, mas é importante que vocês coloquem isso no caderno também. Então, vamos. Os Sertões, obra de Euclides da Cunha, foi publicada em 1902, 5 anos depois da Batalha de Canudos, e ela tem algumas características muito singulares, tá? O que nós podemos destacar? Termos científicos, nós percebemos uma grande influência desse realismo. Vocês devem lembrar, o realismo, ele dentro, né, do realismo, pode sofrer influência do naturalismo. Vocês lembram que é aquela corrente que utiliza a biologia para justificar? Lembram disso? Tem o darwinismo, o cientificismo, o determinismo, tudo dentro desse naturalismo. Nós falamos da obra do Curtiço ano passado para falar desse naturalismo, vocês devem lembrar. Então, os Sertões, ele utiliza muito disso, tá? Então, ele tem essa influência desse naturalismo e com isso ele vai misturar termos científicos com termos literários. Também por conta disso, dessa influência, ele utiliza a biologia em muitas situações. Então, a biologia, a história, a geografia, junto com o jornalismo, porque utilizam muitos fatos que realmente aconteceram, tá? Esse livro, apesar de ser literário, ele traz muitos fatos verídicos, né? Muitos fatos realmente investigativos. Então, ele é uma obra muito mista, tá? Ela é literária, mas ela tem aí a influência, né, de várias competências diferentes, ok? O Antônio Conselheiro é um personagem real, tá? Ele foi uma peça fundamental para a construção, né, dessa cidade, onde depois acabou acontecendo aí a Batalha de Canudos. Mas ele era um líder religioso e social, porque ele, através dele, aquelas pessoas pobres, né, que foram até lá, essas pessoas não tinham muita esperança, não tinham muita expectativa e foram para esse local mais afastado para tentar sobreviver, para ir atrás de trabalho. Chegaram muitas pessoas e começaram a viver ali uma sociedade, tá? Eles construíram ali realmente uma cidade. Só que essa cidade ela não era reconhecida, essa cidade não recolhia imposto, não tinha nenhum reconhecimento oficial. Então, isso acabou chamando a atenção
da República. Até porque o conselheiro, ele fazia críticas constantes a essa República, tá? Ele fazia sermões para as pessoas que moravam lá. Chegou a morar mais de 20.000 pessoas, então era uma comunidade considerável. E foi o que começou a causar um certo descontentamento dessa república. Ok? Vamos para o próximo. O livro Os Sertões, ele é dividido em 3 partes, tá? A terra, o homem e a luta. Quando ele se refere à terra, ele vai mostrar características geográficas. Vai falar da topografia, vai falar da mata, vai falar dos rios, tá? Vai falar da bacia do Rio São Francisco, o quanto é importante naquela região. Então, ele traz tudo que é geográfico, ele mostra para nós tudo que é geográfico, por que é tão importante, por que aquela terra é tão importante, como é que ela funciona, tá? E como os homens, né, interagem naquele meio. Okay? Ele fala aí desse papel do homem como agente de destruição desse meio. Quando ele se refere ao homem, ele vai trazer elementos étnicos. E aí, com esses elementos étnicos, a gente tem que lembrar que, como se trata do sertão, né, uma cidade lá na Bahia, esses elementos étnicos são portugueses, são negros. E aí ele também vai falar do que ele trata como sub-raça, que são os mestiços. A gente precisa lembrar que nessa época, né, lá em 1900, o Euclides ele tinha um pensamento que hoje ele é considerado, sim, um pensamento racista, né? Até porque ele era muito apegado a esse naturalismo e, biologicamente, ele achava que essa mistura de raças ela não favorecia, tá? Então, quando ele trata de raças, ele vai falar de portugueses e de negros africanos que foram trazidos, né, para o Brasil, e dessas sub-raças que são os mestiços, ok? Bom, esses meios étnicos, ele vai falar um pouco da cultura, vai falar um pouco dos costumes, mas um pouco. O que ele traz de interessante para nós nesse trecho sobre o Hércules Quasímodo. Por quê? Quando ele se refere ao sertanejo dessa forma, ele traz 2 personagens históricos para ilustrar. E aí eu preciso que vocês lembrem desses personagens, tá? Primeiro personagem de Hércules, eu acho que todos vocês vão lembrar, né? Hércules, o personagem da mitologia grega, o semideus, que era um homem muito forte, né? Apesar de ser um semideus, a gente sabe que ele é homem, então ele é um homem com uma força muito além do natural, ele é um homem com caráter excepcional, então ele é um homem muito valoroso, ok? Todo mundo lembra do Hércules, na mitologia grega. O Quasímodo, não sei se vocês vão lembrar pelo nome, porque muita gente não associa. Mas o Quasímodo é aquele personagem do Victor Hugo, o Corcunda de Notre Dame. Lembram dele? Então. E aí a gente já tem um personagem que, por mais que seja corajoso, ele é um personagem diminuído, né? Um personagem feio, é um personagem excluído, é um personagem que fica à margem da sociedade, tá? Então, quando ele fala que o sertanejo é um Hércules Quasímodo, ele coloca como se o sertanejo fosse a mistura dos dois, ele traz essa ideia, ele faz esse retrato para nós. O sertanejo ele é muito forte, ele é muito valoroso, mas ele também é feio, ele também é menosprezado, ele também é marginalizado, tá? E aí ele faz essa junção desses 2 personagens. Isso é muito importante também, hein? E aí, terceiro e última divisão é a luta. E aí é onde ele vai realmente narrar essas 4 expedições que o exército fez para
acabar lá com o pessoal de Canudos. Eu lembro de ter comentado isso com vocês na sala. O exército mandou 3 vezes, né? Mandou homens lá 3 vezes. E das 3 vezes eles resistiram. Mesmo sem um exército, não existia o exército daquela cidade. Os próprios homens e mulheres lutaram e conseguiram vencer o exército. Mas da última vez, da 4ª vez, o exército mandou um número enorme de homens e dizimaram a cidade. Ok? Bom, é isso. Espero que vocês tenham lembrado. Espero que vocês tenham anotado. Qualquer dúvida, só falar comigo, tá bom? Beijo. Tô com saudade. Tchau.